Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos falar sobre desde o versículo 28 ao 44, mas nós vamos ler o versículo 37 e o versículo 41. Lucas 19, 37. Vamos ler o 36. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. O Salvador está resoluto na sua caminhada de ir para Jerusalém. Isso aqui é a última vez que Jerusalém vai ver o Salvador, como o Salvador vai se apresentar àquela cidade, àqueles moradores, aquelas pessoas ali que vão ouvir Jesus, vão ver Jesus, e depois a visão, o que eles vão ter de visão, o que eles vão ouvir de notícias, é que aquele Messias, que andava por todos os lugares fazendo bem, foi entregue nas mãos das autoridades, ele foi escarnecido e depois crucificado, juntamente com os malfeitores. Mas Jesus está caminhando para isso, ele está caminhando para o Gólgota. Ele tem e sente as dores do Calvário, gotas de sangue saem do seu corpo, a ele orar e falar com o Pai. Mas ele é resoluto. O nosso Deus, a pessoa de Deus, e é isso que é tão difícil, tão complicado para nossa mente compreender. Como é que alguém que não fez nada de errado, como é que alguém que não pecou, como é que pode uma pessoa tão poderosa, anda por sobre as águas, a natureza lhe obedece, os espíritos imundos lhe obedecem, os mortos são ressuscitados, o pão e o peixe é multiplicado, o cego de nascença torna a ver, a hemorragia mais de 14 anos cessa. Quem é essa pessoa? Esse é o Verbo encarnado, a expressão da natureza de quem Deus é. E nós não compreendemos isso. Tanto poder resoluto para o sofrimento, a cruz, o Calvário, o Gólgota. E nessa caminhada, nesse caminho, Jesus ele vai manifestando o reino de Deus, o reino dos céus. De que maneira? O cego na entrada de Jericó foi curado. O Zaqueu dentro da cidade de Jacó, o publicano, o rico, o maioral da cidade, se converte, recebendo Jesus na sua casa, convidando ele. Olha, o mestre disse, desce, porque me convém hoje lá na sua casa. Então o reino de Deus, ele está sendo mostrado aos olhos, manifestado aos olhos pela cura, aos ouvidos pelas notícias. Zaqueu se converteu. Então o reino de Deus, ele vem aparecendo. E mesmo Jesus nessa caminhada do martírio, da cruz, da paixão, da entrega da vida, e como ele sendo o Cordeiro de Deus que entrega a sua vida, ele é resoluto, ele não muda seu caminho, ele não pensa em fugir, ele não está clamando por ficar livre do sofrimento. E aí nós lemos dois versículos antagônicos, diferentes. Um em que o povo está louvando a Deus, jubiloso, dando glória a Deus, e aí você vai caminhando um pouquinho, nós lemos, vendo a cidade, vendo as pessoas, chorou. Capítulo 19 de Lucas, versículo 28. E dito isto,
prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Jesus, ele caminha, ele não olha para os lados, ele não olha para trás, ele caminha resoluto no seu propósito, no seu desígnio, naquilo que ele mesmo nasceu para ser, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos estavam seguindo Jesus, mas não somente os discípulos, mas também uma numerosa multidão. Muitos estão seguindo Cristo, muitos estão vendo o que Jesus está fazendo. Muitos estão ouvindo as mensagens, a palavra de Deus levada aos corações. Muitos! Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo de número 12, do capítulo 12 do Evangelho de João. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, e clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E aí você vai vendo o encontro que vai chegando, multidão vindo junto com Jesus, vindo para Jerusalém, multidão que está lá já em Jerusalém, os peregrinos que vieram de todas as partes de Israel, que vieram até mesmo de outros lugares que não Israel, mas vieram para a festa da Páscoa, vieram para a festa do Pentecoste. Estão ali, ouviram, chegou a notícia: Jesus o Messias, o Nazareno, ele vem vindo. Então a Bíblia diz aqui no Evangelho de João que eles foram encontrá-lo e começaram a louvar a Deus: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí nós podemos então pensar: que visão maravilhosa, que coisa incrível, pastor. Mas aí você tem que pensar por que Jesus chorou. Por que Jesus ele chora? Vendo toda essa comoção popular, vendo multidão numerosa clamando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Pessoas que viram os milagres de Jesus, pessoas que estavam encantadas com o que Jesus fazia. Mas nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Evangelho de João, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí no primeiro sinal que Jesus fez no seu ministério. Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 23. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí quando a gente lê esse versículo, parece que está tudo resolvido. Parece que só foi Jesus fazer um sinal, Jesus fazer um milagre, pronto, corações, as multidões se converteram a Jesus, o coração está quebrantado, agora sim nós vamos seguir o Mestre. Versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então aquele grito de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, aquele louvor, aquele júbilo, a multidão numerosa. E aí no primeiro milagre de Jesus, a palavra de Deus diz que ele não se confiava a eles, porque bem conhecia a todos. Então Deus conhece cada um de nós, porque dentro da multidão ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe exatamente quem nós somos. Deus sabe exatamente o que tem dentro do meu coração e do seu.
Deus sabe exatamente o que passa dentro da sua mente e da minha. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E antes, diz o salmista, no Salmo 139, antes que eu fale, eu abro a minha boca para falar qualquer coisa, Deus ele já sabe. Mas nós podemos estar fazendo júbilo e festa. Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e cantarmos louvores. Mas Deus conhece a nossa vida. Deus conhece nosso íntimo. Deus ele não conhece a minha roupa de domingo à noite. Deus ele conhece o meu coração. Ele sabe exatamente quem eu sou. Então não é a minha roupa que disfarça Deus. É a minha vida em ouvi-lo, em amá-lo. E aí Jesus fez o seu primeiro milagre. Muitas pessoas disseram, eu creio. Jesus disse, eu não confio neles, porque eu sei quem eles são. Versículo 25. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Evangelho de João, capítulo 6. Vai um pouquinho para frente aí. E aí tem lá a multidão numerosa, seguindo Jesus, o povo com alegria, o povo dando júbilo, todos lá já cientes de que Jesus curou cego, conversão de Zaqueu, e todas outras as questões que Jesus vem trabalhando no coração. Evangelho de João capítulo 6, versículo 26, o reino de Deus sendo manifestado aos olhos e aos ouvidos. O reino de Deus hoje é manifestado aos olhos e aos ouvidos. O reino de Deus neste momento está sendo manifestado aos seus olhos e aos seus ouvidos. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, não porque vocês compreenderam o sinal é diferente do milagre. E por que o sinal é diferente do milagre? Porque se eu quero apenas um milagre, o milagre na minha vida, ele vai ter um fim em si mesmo. Mas se ele for um sinal na minha vida, de que o reino de Deus tomou conta de mim, e de que agora essa minha vida, ela é um sinal para este mundo, ela é uma luz que ilumina, ela é uma candeia, ele é um sal da terra, esse é o sinal. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou. Os outros 9 que foram curados, o milagre acabou neles mesmos. O sinal não. O sinal diz para mim quem Jesus é. O sinal reflete através da minha vida ao mundo quem Cristo é, o Salvador, o Messias, o Redentor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é o sinal que o mundo precisa. O mundo não precisa de milagre. O mundo precisa de um sinal. Vocês estão me buscando não porque vocês entenderam o sinal, versículo 26 do seu final, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês não entenderam quem eu sou. Vocês não abriram seu coração verdadeiramente para quem verdadeiramente eu sou. E eu sou quem? Eu sou aquele que quando Moisés, lá na sarça ardente, falou assim para Deus, mas Senhor, como é que é o seu nome? Como é que eu vou falar lá para o faraó que o Senhor se chama? Como é que é o nome do Senhor? Diz para ele que o eu sou. Então eu sou não é o nome, porque nome pode ser medido, e eu sou não pode.
Porque eu sou tudo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou quem começou tudo e quem vai terminar tudo. O faraó não podia discernir o nome de Deus, porque ele é o eu sou. E se o nosso coração, a nossa vida não compreender disso, nós podemos pegar ramos de palmeira, nós podemos tirar nossas capas e colocar na frente, aonde o eu sou vai passar. Nós podemos até dizer, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas nós não compreendemos verdadeiramente quem Ele é. Nós não o recebemos verdadeiramente como Ele é. E o reino de Deus está passando. O reino de Deus está sendo manifesto aos olhos e aos corações. As almas são capazes de ver o milagre, mas não entender o sinal. As almas são capazes de ouvir boas novas e cantar júbilo, mas não são capazes de entregar a sua vida. Mas a multidão está louvando, cantando. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Não era para eles fazerem isso, pastor? Era exatamente o que eles tinham que fazer. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E por que que Jesus ele chora? Ele chora porque é a última vez que os moradores daquela cidade vão vê-lo. Ele chora porque é a última oportunidade daquelas almas. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, e estou falando de todos, e com todos. Um dia a oportunidade cessa. O dia em que Deus fechou a porta da arca, não entra mais ninguém. O dia em que Deus enviou os seus anjos e fez chover fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. O dia que Deus trouxe o rei da Assíria e destruiu o reino do norte de Israel. O dia que Deus trouxe Nabucodonosor, o babilônico, e levou cativo todo o reino do sul. Um dia a oportunidade vai acabar. Porque o reino de Deus está passando hoje, agora. E aí Jesus chega diante daquela cidade. Cidade que todos os vizinhos tentaram conquistar. Cidade em que os homens declararam guerra para domínio religioso. Cidade até hoje que vive em conflito por causa disso. Eu não sei o que chama tanta atenção dos homens naquele lugar. O que chama a atenção deles não é o Cristo que nasceu ali, que andou por aquele lugar. O que chama a atenção deles não é aquele Cordeiro de Deus, o Salvador, que andou por todos aqueles lugares. O que chama a atenção dos homens são outras coisas que não o reino dos céus, a salvação, a vida eterna, o Filho, o Cristo Jesus. Lucas capítulo 13. E aí Jesus ele chega diante da cidade e ele chora. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. E aí Jesus ele chora, meus irmãos. E sabe por que ele chora? E sabe por que nós deveríamos chorar? Quantas vezes, através do reino de Deus, da palavra de Deus, muitos de nós quiser juntar outros embaixo das asas de Cristo e do seu reino, mas eles não querem. Nós vamos falar com as pessoas, eles estão irritados, nervosos,
loucos. Eles não querem o reino, eles não querem a Cristo. Quantas vezes nós pregamos incessantemente aos corações e às vidas, mas eles continuam rejeitando o Evangelho, continuam com o coração endurecido, continuam amantes de si mesmo, amando as suas próprias vidas, achando mesmo que um dia eles vão conseguir neste mundo, em meio às trevas e o mal, serem felizes. Quantas vezes eu garanto para você que você não quis trazer aquele companheiro seu de trabalho. Eu trabalhei na Nestlé 5 anos da minha vida. Eu andava com a Bíblia no bolso. Tinha gente que queria, tinha outros que me rejeitavam, eles cortavam volta de mim. Quantas vezes? E aí Jesus, ele chora. E ele chora porque ele não é como eu, mau. Ele é bom. Ele é misericordioso, gracioso, bondoso. Ele tem íntima compaixão, mas as almas não querem. E por isso Jesus, ele chora. Eu enviei os profetas e vocês mataram eles. Eu quis colocar vocês debaixo do meu cuidado e vocês não quiseram. E aí você entende a alegria das pessoas? Ei, júbilo, ei! Jesus chorando. Chorando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operou numerosos milagres, pelo fato de não terem, o que, meu irmão? Se arrependido. Eles não se arrependeram. Eles não quiseram. Eles rejeitaram o Salvador. Eles rejeitaram a salvação do mesmo jeito que é feito hoje. Não tem nada de diferente. Lucas capítulo 19. Jesus, ele olhou para a cidade e chorou. Chorou porque eles não se arrependeram. Final do versículo 44. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles não viram Jesus chegando em Jerusalém. Como hoje as almas não veem o Cristo, não querem ouvir a sua voz, não querem aprender dele, não querem entregar sua vida para que Cristo reine sobre a vida. Eles não querem. Então Jesus, ele chora porque eles não viram Jesus chegar. Mas está todo mundo vendo, pastor? Está a multidão lá, está vendo? Eles estão cantando, pastor, eles estão colocando palmas no chão, estão colocando as vestes no chão, eles estão levantando as palmas, eles estão gritando hosana, eles estão vendo. Eles não estão vendo. Eles não compreenderam quem Jesus é. Eles não entregaram a sua vida para Cristo. Seus corações ainda continuam endurecidos. Suas almas ainda continuam um abismo. Eles não reconheceram a oportunidade. Nós também não, irmãos. A gente também não reconhece. Sabe por quê? Porque não tem um cara aqui em Oriente construindo uma arca para vir um dilúvio. Não tem um reino da Síria para vir aqui e destruir tudo. Não tem fogo e enxofre para cair aqui. E da mesma maneira nós rejeitamos a oportunidade, a visitação. E por que Jesus chorou? Somente porque eles não se arrependeram?
Não, Jesus chorou porque sabia qual era o fim deles. Essa é a pior parte. Sabe por que Jesus chora, meu irmão e minha irmã? Porque Jesus sabe exatamente qual vai ser o fim deles. Versículo 42. E dizia: ó, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus, ele não chora apenas porque as almas não se arrependeram. Jesus, ele chora porque ele já sabe qual é o fim delas: a destruição. Quando você olha para uma vida e você clama a misericórdia de Deus por ela, é porque sem Deus você já sabe qual vai ser o fim. E a palavra de Deus para o nosso coração é: se conheceras por ti mesmo, versículo 42, ainda hoje, podia ter sido resolvido o problema de Jerusalém naquele dia. Hoje pode resolver todos os problemas da sua vida. Ah, é, pastor? Vou ficar sem nenhuma dor, não vou ter mais nenhum problema de saúde, conta bancária amanhã nas alturas, cartão de crédito tudo pago, conta recheada. Não é esse o problema. O problema que a alma tem com Deus e que precisa ser acertado. E a oportunidade não é amanhã, porque amanhã não pertence a nenhum de nós aqui. Amanhã eu não sei se eu levanto. Aliás, eu não sei se eu chego na minha casa. Amanhã é outro dia. A decisão é hoje. A decisão para Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém, era aquele dia. Não era o outro. Era aquele. O problema nosso é que nós achamos que tem amanhã. Tem semana que vem. Quem falou isso para você? A decisão é hoje. Você pode estar no meio dos louvores, mas talvez nunca no meio de quem crê. Você pode gritar Hosana, mas nunca declarar, como aquele soldado romano: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo eterno, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da entrega da sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, porque não tem amanhã, tem hoje. E a palavra de Deus é: vinde a mim todos. Você não vai entregar a sua vida a uma denominação. Igreja Batista. Igreja Batista não salva ninguém. O Salvador é Cristo. A religião não pode te salvar, mas Cristo é o Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Jesus, ele chorou. Ele chorou porque as pessoas desperdiçaram a sua oportunidade. E a oportunidade é hoje. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, que o Espírito Santo toque no seu coração. Eu tenho muita coisa para deixar, então comece deixando Deus transformar você. Comece permitindo que Ele adentre o seu coração e transforme a sua vida. E aí na caminhada, meu irmão e minha irmã,
Deus vai nos transformando de glória em glória. Em nome de Jesus.